Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. O saqueador de características em One Piece, parte 32, capítulo 202. Uma aura congelante e assustadora emanava de todo o corpo de Robin. Mais da metade do seu corpo se transformou em gelo, que irradiava uma presença incrivelmente fria. Centrado em Robin, tudo ao redor foi instantaneamente coberto por uma camada de gelo devido a essa aura congelante e aterradora. Essa habilidade da Akuma no Mi, o quartel-general da Marinha, os piratas do Barba Branca, o Shichibukai, ninguém no mundo inteiro desconhecia. Era o poder da Fruta do Gelo, empunhada pelo almirante Aokiji. Mas agora, esse poder estava nas mãos do soberano do céu Robin. E a figura de Aokiji, depois de ser engolfada por aquela luz azul púrpura brilhante e destrutiva, desapareceu sem deixar vestígios. Somado ao rugido agonizante do almirante da frota Sengoku proferido anteriormente. O significado era autoevidente. O almirante Aokiji, do quartel-general da Marinha, foi morto em combate. E o homem que matou um almirante da Marinha foi o soberano do céu Robin, Kuzan. Os olhos de Sengoku brilharam em um vermelho intenso. Morto. Aokiji estava morto. O homem em quem ele depositava tantas esperanças, a quem ele havia preparado para ser o próximo almirante da frota do quartel-general da Marinha, estava morto. Morto pelas mãos do soberano do céu Robin. Os olhos de Sengoku se encheram de uma dor insuportável. Foi a mesma angústia que sentiu quando Rosinante, irmão de Doflamingo e seu agente secreto, a quem considerava como um filho adotivo, morreu. Se a guerra não estivesse ainda em curso, Sengoku certamente teria perdido o controle das lágrimas. Foi tudo culpa dele. Ele não reconheceu o verdadeiro alvo do soberano do céu Robin. Desde o início, o verdadeiro alvo de Robin era Aokiji. Seja matando Doflamingo ou usando a fruta do imã para mergulhar Marineford no caos, tudo foi uma preparação para este golpe único e decisivo. Um golpe para garantir a morte de Aokiji. E droga! Sua sabedoria búdica fora mais uma vez derrotada em uma batalha de inteligência e esquemas por este humano supremo. Mas Sengoku só conseguiu cerrar os dentes com tanta força que quase os quebrou, obrigando-se a recuperar a compostura. A guerra não havia terminado. Ele era o comandante supremo desta guerra. Se ele caísse, as perdas da marinha seriam ainda mais catastróficas. Kuzan. Garp olhou fixamente para Robin, que agora manifestava a habilidade da Fruta do Gelo, e para o espaço vazio onde Aokiji estivera. Lágrimas escorriam pelo rosto do homem de vontade férrea. Este homem, que não chorava há incontáveis anos, derramou lágrimas 2 vezes hoje. Certa vez por sua família Ace, e certa vez para seu aluno, Aokiji. Aokiji, desde a época em que nem sequer conseguia usar Aki, o seguia, aprendendo seu punho de ferro. Inicialmente Garp não tinha a intenção de aceitar Aokiji como aluno, mas a perseverança de Aokiji o comoveu, imitando os métodos de treinamento autodestrutivos de Garp para controlar seus próprios punhos. Aos poucos, Garp passou a ver Aokiji como seu aluno, ensinando-lhe a verdadeira essência de seu punho de ferro. Ele era o verdadeiro sucessor de Garp. Antes de se tornar um almirante, Aokiji sempre esteve no navio de Garp, seguindo-o em campanhas pelos mares. De um simples fuzileiro naval, Garp o preparou passo a passo para se tornar um almirante. Seu sucessor, morto diante de seus próprios olhos, até mesmo um homem como Garp mergulhou em profunda tristeza. Você está vendo, Garp? Os dentes de Sengoku estavam prestes a se quebrar de tanto ranger. Vocês estão vendo que tipo de homem estamos enfrentando? Sengoku rugiu, seus olhos tremendo enquanto olhava para Robin. Isto é guerra, seu desgraçado. Se você continuar tão conflitante, não será só o Kuzan. Todos os marinheiros aqui podem ser enterrados pelas mãos desse homem. É isso que você quer ver, Garp? Sengoku berrou. Garp cerrou os dentes com força, a cabeça baixa coberta de lágrimas. Kuzan. Abaixo da plataforma de execução, os olhos de Tsuru também se encheram de lágrimas. Tsuru, Sengoku e Garp haviam sido companheiros de equipe na juventude. Aokiji, como aluno de Garp e sucessor predileto de Sengoku, também era muito próximo dela. Vê-lo cair no campo de batalha diante de seus olhos, mesmo esta grande oficial de Estado-Maior, cuja Akuma no Mi da lavagem permitia que ela limpasse a mente de pensamentos perturbadores e mantivesse a calma absoluta, a mergulhou em profunda tristeza. Kuzan, está morto? Gion também olhou fixamente, sem expressão. Almirante Aokiji. Gritaram Momonga e os outros vice-almirantes da facção pacifista com lágrimas escorrendo pelo rosto no campo de batalha. Arquipélago de Sabaldi. Um almirante está morto. Em meio ao silêncio atônito, gritos de horror irromperam, ecoando por todo o arquipélago. Um almirante da marinha, um dos combatentes mais poderosos do governo mundial, havia sido morto em ação. Morto por soberano do céu Robin. Oh meu Deus! Quantos anos haviam se passado desde que um almirante do quartel-general do Corpo de Fuzileiros Navais em serviço ativo havia sido morto em combate? Embora a Agência Mundial de Notícias Econômicas tenha relatado as derrotas de Aokiji e Akainu nas mãos de Robin, os detalhes dessas batalhas foram posteriormente analisados minuciosamente. E o quartel-general dos fuzileiros navais e o governo mundial denunciaram Robin por suas táticas desprezíveis, jamais admitindo que os almirantes haviam sido realmente derrotados. Embora aos olhos das verdadeiras potências de elite uma derrota fosse uma derrota, sem desculpas. Para os inúmeros cidadãos e fuzileiros navais comuns do outro lado do oceano, eles precisavam de um motivo para se tranquilizarem. Após o início da guerra, a performance feroz de Akainu inspirou inúmeros cidadãos e repórteres. Ele chegou a ferir gravemente o homem aclamado como o mais forte do mundo, e Kizaru também demonstrou um poder incrivelmente aterrorizante, arremessando o lendário pirata Rei das Trevas, Hyleg, pelos ares com um único chute. A confiança nos almirantes da marinha havia retornado aos corações de muitos cidadãos, repórteres e fuzileiros navais. Chega de desculpas. Chega de sorte. O soberano do céu Robin poderia matar um almirante.
Isso era algo que nem mesmo Barba Branca, nem mesmo Roger jamais haviam conseguido. Medo, choque e horror, inúmeras emoções negativas inundaram todo o arquipélago de Sabald. Repórteres rabiscavam freneticamente seus artigos, transmitindo a situação para o mundo. A morte de um almirante do quartel-general dos fuzileiros navais foi uma notícia importantíssima. O poder do usuário de Akuma no Mi mais forte do mundo foi demonstrado ao mundo inteiro por meio dessa transmissão ao vivo, mostrando ao mundo quão poderoso esse homem realmente era. Kuzan. Kizaru murmurou com uma expressão sombria, os óculos escuros aparentemente incapazes de esconder a turbulência emocional que ele tentava ocultar. Estalo. Bum. Os destroços foram despedaçados por inúmeros e violentos raios vermelho escuros. Hyleg, envolto em revestimento ao Shoku, emergiu dos escombros. Que ataque horrível, comentou Hyleg, com o rosto também tomado por puro espanto. Ha! Kizaru exalou lentamente, os olhos por trás dos óculos escuros completamente frios. Voxash! Ele apareceu instantaneamente diante de Hyleg, com a espada Ama no Murakumo na mão, golpeando com intenção letal. Ao ver Aokiji morrer, o almirante, geralmente preguiçoso, começou a lutar por sua vida. Hyleg, por um instante, também começou a suar, desviando-se continuamente dos golpes. Kuzan. A expressão de Akainu mudou drasticamente nesse momento. Embora aparentemente implacável e de sangue frio, Akainu nutria sentimentos especiais por seus colegas. Na batalha original pelo posto de almirante da frota, Akainu, mesmo após deixar Aokiji completamente indefeso, ainda não conseguia se obrigar a desferir o golpe final em seu antigo colega. E Kizaru, enviado a Igiad para matar seu amigo íntimo Vegapunk e seu querido colega Sentomaru, no momento de extrema angústia emocional, chegou a gritar em lágrimas para Akainu através de um caracol transponder. Se você tem tempo para duvidar de mim, venha ver com seus próprios olhos, seu desgraçado. O geralmente inflexível Akainu, diante de tal repreensão, apenas respondeu, minhas desculpas, irmão. Frio e implacável, servia apenas para alcançar a justiça da marinha. Mas como usuário da fruta magma, o coração de Akainu nunca foi verdadeiramente frio. Você também sabe chorar? Pirralho de magma, comentou Barba Branca, tossindo um bocado de sangue, seus olhos se estreitando ao ver algumas lágrimas aparecerem no canto dos olhos de Akainu. Barba Branca, este será o seu túmulo. Não há lugar mais apropriado. Akainu respondeu, olhando para cima, as lágrimas no canto dos seus olhos há muito vaporizadas pelo poder da sua fruta do magma. Seus olhos agora frios e violentos enquanto encarava Barba Branca. Rugindo furiosamente, Akainu começou a lutar por sua vida. Barba Branca, já gravemente ferido e com suas funções físicas se deteriorando rapidamente, lutava para parar o golpe. Vinguem o almirante Aokiji. Matem esses piratas. Rugiram os fuzileiros navais com os olhos vermelhos de sangue. Um almirante está morto. A derrota da sua marinha é certa. Os piratas, enfrentando o contra-ataque frenético dos fuzileiros navais, também rugiram de volta, com o moral em alta. Em meio à dor e ao sofrimento, a marinha lançou um contra-ataque frenético. Mas o time deles havia conquistado uma grande vitória. Soberano do Céu Roven havia matado um almirante do quartel-general dos fuzileiros navais. O moral deles estava no auge. A intensidade no campo de batalha aumentou mais uma vez. Aquele Aokiji realmente morreu. Mihawk murmurou, seus olhos afiados como os de um falcão também cheios de profundo choque. Como o maior espadachim do mundo, a esgrima de Mihawk era sublime. Ao contrário do estilo puramente poderoso de Zoro, o de Mihawk era uma mistura perfeita de dureza e suavidade. A dureza poderia partir montanhas imparável. A suavidade, como no Mar do Leste, podia desviar balas sem as quebrar, alterando a sua trajetória como a água corrente. Tanto seu ataque quanto sua defesa estavam no auge do nível mundial. Mas diante daquele ataque, Mihawk sabia que nem ele conseguiria enfrentá-lo de frente. Mesmo com sua habilidade em desviar golpes, não havia espaço nem tempo. Um almirante foi morto? Murmurou Hancock mordendo o lábio. A arrogância desenfreada dos dragões celestiais era sustentada pela proteção dos almirantes da marinha. Ferir um dragão celestial faria com que um almirante descesse. Sob essa terrível ameaça, quase ninguém ousava feri-los. Mas esse homem, na Terra Santa de Marejois, usou o Aqui do Conquistador para derrotar inúmeros dragões celestiais, criando um incidente de Marejois que abalou o mundo e mostrou que até mesmo os dragões celestiais eram vulneráveis ao Aqui do Conquistador. E agora, ele havia matado um dos protetores mais importantes dos dragões celestiais, um almirante do quartel-general da Marinha, diante dos olhos do mundo inteiro. Nesse momento, o coração de Hancock não apenas batia forte e descompassadamente, seu belo rosto também estava corado com um rubor anormal. Boa Hancock! Ataque os piratas imediatamente! Elimine as tripulações supernova do Soberano do Céu Roven, bradou um vice-almirante do quartel-general da Marinha. Diante da situação atual da batalha, os Shichibukais tiveram que intervir. Uma veia pulsava na bela testa de Hancock. Flecha escrava. Hancock formou um enorme coração rosa e o puxou para trás como a corda de um arco. Zum, zum, zum. Inúmeras flechas cor-de-rosa foram disparadas, petrificando tanto piratas quanto fuzileiros navais que atingiam. Você está louca? Boa Hancock! Você está atacando amigos e inimigos igualmente. Rugiu o vice-almirante. Um de seus braços havia sido atingido por uma flecha. Tudo que eu fizer será perdoado. Por quê? Eu sou linda, declarou Hancock, assumindo sua pose característica de olhar para todos de cima para baixo. Mas seus olhos revelavam um toque de confusão. O que há de errado comigo? Só de ouvir o nome de Soberano do Céu Roven, minhas emoções ficam à flor da pele. Voxash! Uma onda de choque em forma de pata comprimida ao seu limite absoluto foi lançada por Kuma. Bum! O ar comprimido expandiu-se instantaneamente, criando uma explosão aterradora. Shichibukai tirano. Bartolomeu Kuma. Muitos piratas olharam horrorizados para Kuma, que atacava.
pai, gritou Bonnie, mordendo o lábio. Ela havia se transformado em sua forma de 24 anos. Bonnie tinha certeza de que não importava a idade que tivesse, seu pai a reconheceria. Mas ele não fez isso. A consciência do pai dela havia sido completamente apagada. Sua habilidade com a Nikil no Mi ainda estava lá, o que significa, como Robin disse, que ele estava em um estado de morto-vivo. Lágrimas escorriam pelo rosto de Bonnie. Ela olhou para os fuzileiros navais que a atacavam, com os dentes cerrados de ódio. Bonnie ativou sua habilidade da fruta da idade, entrando em confronto com os fuzileiros navais. Ace, estou chegando. Luffy, com seu Haki recuperado, continuou sua investida em direção à plataforma de execução. Voxash! Um golpe aterrador, como um raio branco, disparou. Mihawk estava de pé, segurando sua espada negra, e Yoru com uma expressão fria. O golpe mais forte do mundo. Capítulo 203. Voxash! Brum! Uma onda aterradora e violenta de energia verde vibrante materializou-se instantaneamente, carregando uma presença imparável, destruindo tudo em seu caminho. O gelo sólido na superfície do mar se estilhaçou como tofu frágil. Os piratas gritaram de terror, tentando desesperadamente se esquivar do ataque mortal, encarando horrorizados o golpe verde descontrolado. O golpe mais poderoso do mundo, do maior espadachim do mundo, Olhos de Gavião Mihawk. E estava imbuído de um Haki consideravelmente forte. Um golpe ainda mais poderoso do que aquele que ele havia desferido anteriormente contra o homem mais forte do mundo, Barba Branca. Seu alvo, Luffy, avançando em direção à plataforma de execução. No momento em que Mihawk atacou, o Haki da observação de Luffy já o havia alertado. Luffy, prestes a bloquear o golpe, de repente começou a suar frio. Através de seu Haki da observação, ele viu um futuro onde, se tentasse bloquear imprudentemente, seu Haki seria instantaneamente cortado e seu braço gravemente ferido. Sem estar em quarta marcha com o revestimento de Haki do Conquistador, seu Haki sozinho não seria capaz de deter esse golpe incrivelmente violento e aterrorizante. E mesmo que ele estivesse em quarta marcha com o revestimento de Haki do Conquistador, bloquear esse golpe de frente consumiria a maior parte da energia e do Haki que ele acabará de recuperar com tanto esforço. Luffy imediatamente mudou para a segunda marcha para desviar do ataque. Essa foi por pouco, Luffy ofegou, olhando para Mihawk à distância, que permanecia calmo segurando sua espada negra e Yoru. Qual é a desse cara? As veias pulsavam na testa de Luffy. Agora, sob a tutela de Robin, Luffy não era mais o tolo ingênuo da Guerra dos Cúpulas original. Tendo dominado preliminarmente o revestimento Oshoku, Luffy em quarta marcha com o revestimento Oshoku tornou-se uma verdadeira potência de nível almirante. Mesmo no grandioso palco dos mares, ele era um combatente formidável capaz de influenciar o resultado de uma guerra, uma das maiores potências. Com a percepção que Luffy tinha no momento, ele podia naturalmente perceber que a força de Mihawk era muito superior à sua, a diferença era considerável. E o Haki da observação desse homem era excepcionalmente forte, o poder do seu golpe era precisamente calibrado a um nível que Luffy não conseguia bloquear de frente com Haki. Mas sua velocidade era suficiente para que Luffy desviasse com a segunda marcha em potência máxima. Em outras palavras, o ataque de Mihawk visava unicamente impedir seu avanço em direção à plataforma de execução. Se eu deixar você passar tão facilmente, perderei minha posição de Shichibukai, afirmou Mihawk, segurando sua espada negra, Yoru, horizontalmente à sua frente. Para Mihawk, que detestava problemas, o título de Shichibukai era muito importante. Isso o livrava do assédio dos fuzileiros navais. Como ex-caçador de fuzileiros navais, suas mágoas contra a marinha eram profundas. Em sua juventude vibrante, ele aprimorou sua esgrima e seu Haki por meio de inúmeras caçadas, finalmente conquistando o título de espadachim mais forte do mundo. Mas agora, sem ninguém mais no mundo da esgrima para desafiá-lo, ele só queria viver uma vida tranquila. Droga, murmurou Luffy olhando para Mihawk, com as veias saltando na testa. Ele acabará de recuperar Haki e energia. Se entrasse em confronto com Mihawk ali, tudo teria sido em vão. Por um tempo, Luffy se recusou a ativar a quarta marcha e gastar sua energia, e Mihawk apenas o observou, sem demonstrar nenhuma intenção de atacá-lo novamente. Seu significado era claro: enquanto o chapéu de palha não avançasse, ele não agiria. O irmãozinho do Ace, deixa comigo, disse um homem corpulento empunhando duas espadas, aproximando-se de Luffy. Vista espadas de flores. Comandante da 5ª Divisão dos Piratas do Barba Branca. Tashigi, cuja atenção estava voltada para Robin e Mihawk, reconheceu imediatamente o renomado espadachim. A atenção de Tashigi estava voltada para Robin, mas, como espadachim, ela naturalmente não perderia um único movimento do maior espadachim do mundo. No momento em que Mihawk atacou, Tashigi concentrou-se intensamente, na esperança de aprender algo com sua esgrima. Após o incidente em Enies Lobby, sob a orientação de Gion, a força de Tashigi melhorou significativamente em comparação com a linha do tempo da história original. Ela chegou até a capturar alguns piratas famosos. Mas ao chegar a este campo de batalha, Tashigi percebeu o quão fraca ela realmente era. Não apenas ela, até mesmo o vice-almirante Gion, nesta guerra, no máximo, conseguia enfrentar Roronoa Zoro. Só agora Tashigi compreendeu verdadeiramente o significado das palavras do vice-almirante Gion. Quando anteriormente havia declarado sua ambição de recuperar todas as espadas famosas dos vilões e capturar o soberano do céu Robin. Diante daquele homem, eu não seria capaz nem de suportar um único golpe. Gion apenas suspirou naquele momento. Naquele momento Tashigi não entendeu. O vice-almirante Gion era incrivelmente forte aos seus olhos. Mesmo que Robin e os outros almirantes fossem mais fortes, certamente não seria uma derrota fácil, certo? Mas tendo testemunhado verdadeiramente todo o poder das forças supremas deste mar, Tashigi compreendeu. Não era que o vice-almirante Gion fosse fraco, era que figuras poderosas de nível Yonkou, como soberano do céu Robin, eram fortes demais.
Sem a força de um almirante, ninguém sequer tinha condições de ficar diante daquele homem. Então Tashigi tentou desesperadamente absorver força e conhecimento dessa guerra, desejando se tornar mais forte. No mínimo para estar qualificado para comparecer perante Hoven. O dia chuvoso em Logeton ainda estava fresco em sua memória. Tio, posso deixá-lo com você? Perguntou Luffy, olhando para Vista. Sim, todo espadachim sonha em cruzar espadas com este homem, respondeu Vista, erguendo suas espadas gêmeas com um sorriso ansioso no rosto. Vista das espadas florais? O olhar de Mihawk permaneceu inexpressivo. Deixa comigo. Continue avançando, irmãozinho do Ace. Rugiu Vista e então avançou. Desafiar o maior espadachim do mundo com golpes à distância era um desperdício de tempo e energia. Ele brandiu suas espadas gêmeas, uma profusão de pétalas de flores ilusórias se manifestando ao redor delas, cada uma com uma pressão de espada surpreendente. A origem de seu epíteto, Vista das espadas de flores. Voshas! Clang! Mihawk brandiu sua espada negra, Yoru com aparente naturalidade, e aparou completamente o ataque de força total de Vista. Sim, defendido. Essa espada de grau supremo, Yoru, supostamente capaz de destruir qualquer coisa, era tão suave quanto água corrente nas mãos de Mihawk. No entanto, com essa delicadeza, o ataque de força total de um espadachim mundialmente renomado como Vista foi tão facilmente, tão completamente frustrado. O quê? Vista olhou horrorizado para a cena à sua frente. Essa esgrima de novo. Ao longe, Zoro também foi atraído para essa batalha. A destreza com a espada do comandante da 5ª Divisão do Barba Branca era digna de sua fama. Seu primeiro movimento fez até mesmo Zoro semicerrar os olhos. Mas antes de Mihawk, era completamente ineficaz. Essa esgrima suave, exatamente como no primeiro encontro deles no Mar do Leste, quando ele alterou delicadamente a trajetória das balas disparadas pelos soldados de Don Krieg. Voshas! Um golpe voador aterrorizante atingiu Luffy, que se preparava para se mover. Droga! Tio, vamos enfrentá-lo juntos. Rugiu Luffy, enfurecido após desviar do golpe novamente. Tudo bem. Vista também sabia que não era hora de ser teimosa. Ace ainda aguardava resgate. O tempo de execução estava se esgotando. Gomu Gomuno. Metralhadora a jato. Luffy rugiu. Embora seja chamado de metralhadora a jato, com a força atual de Luffy, em segunda marcha, seus punhos disparam como uma saraivada de balas de canhão. O próprio ar ondulou devido à força. Estalo. Bum. O poder do revestimento ao Shoku surgiu instantaneamente, fazendo o ar ondulante crepitar com violentos relâmpagos carmesim negros. Um ataque notável, exclamou Vista admirado. Como esperado do revestimento ao Shoku. Mesmo dominado preliminarmente, seu poder de ataque superou o dele. Os olhos de Vista se estreitaram. Aqui do armamento revestiu suas espadas gêmeas enquanto ele desferia uma tempestade de golpes de espada em forma de pétalas de flores negras como a Zeviche. Seu ataque de longo alcance com força total. Estalo. Bum. Um relâmpago violento e tirânico de cor carmesim negra explodiu de Mihawk, rugindo furiosamente pela atmosfera. Num instante, esse relâmpago formou uma nuvem ao redor de sua espada negra Yoru, domínio completo da técnica de revestimento ao Shoku. Voshas! Com um golpe de sua lâmina negra, Yoru, mesmo envolto na violenta nuvem do revestimento ao Shoku, o movimento da lâmina ainda era incrivelmente suave e fluido. Bang! Sejam os ataques de Luffy ou os golpes de Vista, todos foram completamente aparados. Como? Como a diferença pode ser tão grande? Vista murmurou incrédula. Droga! Se eu desperdiçar mais aqui e energia aqui. Luffy desativou seu segunda marcha, olhando para Mihawk, com as veias saltando na testa. Ei, cabeça de musgo. Você não está com medo depois de ver isso, está? Perguntou Sanji, olhando para Zoro, que havia ficado em silêncio após testemunhar a verdadeira força de Mihawk. Forte. Tão forte que chega a ser emocionante, respondeu Zoro, olhando para cima com um sorriso selvagem no rosto. Essa era a verdadeira maestria e força do maior espadachim do mundo. Nem mesmo os ataques de Luffy, imbuídos com o revestimento ao Shoku, conseguiram romper a defesa de espada desse homem. A maestria desse homem com a espada havia atingido um nível verdadeiramente inacreditável. E por ser uma combinação perfeita de dureza e suavidade, tentar romper sua defesa apenas com força bruta era incrivelmente difícil. E daí? Os olhos de Zoro, longe de demonstrarem dúvida, agora ardiam com ainda maior intensidade. Será que uma defesa leve conseguiria bloquear o canhão supereletromagnético de Hoven? Um ataque de magnitude tão assustadora. Tentar apará-lo desviando a força era pura fantasia. Até mesmo o almirante Aokiji foi aniquilado por aquele único golpe. Zoro jamais duvidou do seu próprio caminho. Assim como na história original, mesmo após treinar com Mihawk, ele continuou trilhando o caminho do poder absoluto na esgrima. Tendo testemunhado a força de Hoven, Zoro ficou ainda mais determinado em seu próprio caminho. E naquele momento, Zoro realmente vislumbrou a esperança de se tornar o maior espadachim do mundo. Zoro olhou para Mihawk, com os olhos parecendo os de uma fera faminta. Agora, esse homem só desejava uma vida pacífica, havia perdido sua ambição. Um homem sem ambição, por mais habilidoso que fosse com a espada, não era mais qualificado para ocupar o trono de espadachim mais forte do mundo. Olhem para Hoven, aclamado como usuário de Akuma no Mi mais forte do mundo, e mesmo assim continua se fortalecendo implacavelmente. Mihawk era o espadachim mais forte, sim, mas isso não significava que sua força geral fosse a maior. Na visão de Zoro, a força de Hoven era absolutamente superior à daquele homem. Possuindo espaço e potencial para melhorias, mas carecendo da ambição para buscá-las, Zoro enxergou a verdadeira esperança de destronar esse homem. Heróis são como água na praia. Quem não tem ambição não merece continuar sendo o espadachim mais forte do mundo. Os olhos de Zoro brilharam com uma luz carmesim escura impressionante. Uf!
Ao ver a expressão de Zoro, Sanji sorriu, embora ele e esse cabeça de musgo não se dessem bem. Como era de se esperar do homem reconhecido por Robin, tornar-se o maior espadachim do mundo. Foge! Robin exalou uma nuvem de ar frio, começando a retrair sua habilidade fruta de gelo. O poder supremo da Akuma no Mi para controle de multidões finalmente era dele. E ao ser adquirida já estava em seu estado desperto, liberando todo o seu potencial. Será que Robin gastou muita energia? A respiração dele também estava um pouco ofegante. Aokiji foi completamente vaporizado pelo ataque do canhão supereletromagnético. Cada célula de seu corpo foi aniquilada e a energia física contida nele foi naturalmente perdida. Robin não ficou muito desapontado com isso. Matar um lutador do nível de Aokiji em tão pouco tempo era incrivelmente difícil. Especialmente no território do quartel-general dos fuzileiros navais, enfrentando mais de 5 potências de nível almirante. Sem o canhão supereletromagnético, matar Aokiji com sucesso seria quase impossível. Se a guerra se transformasse em uma guerra de desgaste, a marinha contava com inúmeros reforços. Eliminar Aokiji com sucesso, mesmo que isso significasse perder a energia física, foi um pequeno preço a pagar. Felizmente, o poder espiritual do mundo de One Piece era especial. Mesmo que o corpo fosse destruído, o espírito não desapareceria imediatamente. O desejo de Aokiji de ser gelo, que ressoava com a fruta do gelo, juntamente com a própria fruta, foi saqueado por Robin. Robin também saqueou todo o poder espiritual de Aokiji. Agora, nascido do mar, Ouro Supremo, estava absorvendo freneticamente esse imenso poder espiritual, permitindo que o Haki de Robin se recuperasse completamente e se tornasse ainda mais forte. No entanto, sua resistência física devido à destruição do corpo de Aokiji não pôde ser recuperada. Ao observar Sengoku e Garp na plataforma de execução, seus dentes quase se quebraram de tanto serrá-los. Robin começou a examinar o campo de batalha. Capítulo 204. Mihawk. Robin murmurou com um olhar calmo enquanto observava Mihawk aparar sem esforço os ataques combinados dos golpes de Luffy, imbuídos de Haki do armamento, e dos cortes de vista. Robin não ficou nem um pouco surpreso com a força de Mihawk. Sendo um espadachim superior a Shanks e o verdadeiro combatente de nível Yonkou da Cross Guild na história original, seria estranho se Mihawk não possuísse tal poder. Na Guerra dos Melhores original, ele foi contido por um comandante do nível de vista simplesmente porque naquela situação específica isso era suficiente. Mas a batalha atual era completamente diferente. Com a morte de Aokiji pelas mãos de Robin, se Mihawk continuasse apenas cumprindo formalidades e deixasse Luffy avançar para a plataforma de execução, seu título de Shichibukai estaria realmente em risco. Nessas circunstâncias, quando Mihawk agiu, ele precisava atingir seu objetivo estratégico, ganhar tempo contra Luffy. Sua habilidade com a espada, combinada com seu revestimento de Haki do Conquistador totalmente dominado, o revestimento de Haki do Conquistador de Luffy, que ele próprio dominava preliminarmente, mas de forma quase amadora, simplesmente não conseguiu romper a defesa de espada de Mihawk. No entanto, ao sentir a aura e as emoções que emanavam de Zoro, Robin sorriu. Ele concordou plenamente com a avaliação de Zoro. Mihawk, tendo perdido sua ambição e buscando apenas uma vida tranquila, não era mais digno de sentar-se no trono do maior espadachim do mundo. Estar na posição número 1 significava ser o alvo de todos os desafiantes. Desejar uma vida tranquila em tal posição, perder a ambição, o único resultado possível era ser deposto daquele trono. Robin então olhou para Hylig, agora ofegante sob o ataque de Kizaru, e para Barba Branca, que lutava para se defender de Akainu, e suspirou interiormente. No sistema de poder de One Piece, os personagens mais poderosos inevitavelmente declinavam com a idade. Não apenas em resistência física, mas também em Haki. A velhice era a realidade mais cruel que todos tinham que enfrentar, mesmo em um mundo como o de One Piece, com suas Akuma no Mi milagrosas e Haki. Assim como na Terra, onde tantas figuras históricas brilhantes e heroicas se tornaram confusas e insensatas em seus últimos anos. Com a velhice vem o declínio da energia física e mental. E a energia mental era, em essência, poder espiritual. Essa era a situação de Hylig agora. Seu revestimento ao Shoku inicial era incrivelmente poderoso, mas sob o ataque total e imortal de Kizaru, Hylig, devido à sua idade, estava enfraquecendo tanto em resistência quanto em Haki. Mesmo com o revestimento ao Shoku, ele não conseguiu levar vantagem e à medida que sua energia diminuía, ele gradualmente ficava em desvantagem. Barba Branca, com suas funções físicas se deteriorando rapidamente, havia sido gravemente ferido por Akainu e agora se encontrava em crise. Remanescentes de uma era passada. Essa frase não era apenas autodepreciação, era pura verdade. A era havia mudado. Não era mais a época de Hylig e Barba Branca. Robin exalou lentamente. A habilidade da Baku Baku no Mi estava funcionando no seu auge na dimensão alternativa da fruta porta-porta. As marmitas de pirata preparadas por Sanji já estavam guardadas lá. Valendo-se das estruturas de fumaça da dimensão alternativa, combinadas com a habilidade da Baku Baku no Mi, ele consumiu e digeriu rapidamente a energia do alimento, reabastecendo sua própria resistência. Embora a fruta humano-humano desperta e a Goro Goro no Mi de Robin lhe concedessem uma resistência imensa, uma das melhores dos mares, seu gasto neste campo de batalha havia sido excessivo. Primeiro, usando a fruta porta-porta para chegar e posicionar seus companheiros. Depois, usando o poder combinado de mastigação e porta-porta Kamui, com a Goro Goro no Mi para matar Doflamingo instantaneamente. O poder da fruta Iman, combinado com a explosão de potência máxima da Baku Baku no Mi, que quase destruiu o Marineford, e a construção do canhão supereletromagnético. Tudo isso consumiu quantidades enormes de energia.
Utilizar um poder que ultrapassasse os limites normais de uma Akuma no Mi exigia uma resistência inimaginável, principalmente o canhão supereletromagnético, cujo poder de ataque superava até mesmo o da fruta Magma Magma. O consumo de energia era imenso, quase demais até para Hoven. A taxa de recuperação simplesmente não conseguiu acompanhar o consumo. Ele precisava da Baku Baku no Mi para se alimentar na dimensão alternativa e recuperar suas energias, e mesmo isso, com sua característica físico-demoníaco sobre-humano, levava tempo. Mas desde que chegou a este campo de batalha, Hoven tem usado principalmente os poderes de sua Akuma no Mi. Aqui, Hoven mal havia usado. E agora, o poder espiritual saqueado de Aokiji estava sendo rapidamente absorvido por Nascido do Mar, Ouro Supremo. Matar um almirante do quartel-general dos fuzileiros navais diante do mundo inteiro teve um efeito incrivelmente positivo no fortalecimento espiritual de alguém. Agora, esse poder espiritual era algo que Hoven podia controlar completamente. Nascido do Mar, Ouro Supremo, ativado. Poder espiritual assimilado. Aqui do Conquistador, Ouro Supremo, aprimorado. O poder espiritual de Aokiji foi completamente assimilado. Embora o ataque do canhão supereletromagnético tenha vaporizado o corpo de Aokiji, fazendo-o perder sua energia física, em contrapartida, Aokiji, que não possuía Ki do Conquistador e tinha sua energia espiritual e física manifestada apenas como Ki do armamento, após seu corpo ser completamente aniquilado. O poder espiritual contido em seu Ki tornou-se incrivelmente puro. Poderia ser absorvido diretamente pelo Nascido do Mar, Ouro Supremo de Hoven, fortalecendo ainda mais seu próprio Ki do Conquistador. Mais um benefício inesperado. Embora o efeito de amplificação não fosse tão grande quanto o de um usuário de Ki do Conquistador do mesmo nível, o poder espiritual puro de Aokiji, através da característica Nascido do Mar, deu ao Ki do Conquistador de Hoven um impulso qualitativo. O olhar de Hoven fixou-se na plataforma de execução. Está quase na hora. Sengoku olhou para o campo de batalha com um olhar sombrio. Apesar de terem perdido Aokiji, a marinha ainda mantinha a vantagem geral. Mihawk estava segurando o chapéu de palha. Kizaru, agora lutando pela vida após a morte de Aokiji, colocou Rayleigh na defensiva. Barba Branca havia sido gravemente ferido por Akainu, e sem intervenção externa, sua derrota era certa, e mesmo com intervenção externa, Barba Branca não sobreviveria até amanhã. Como usuário da Zoa Mítica Daibutsu, Sengoku também possuía intelecto aprimorado, uma sabedoria semelhante à de Buda. Através dessa sabedoria búdica, analisando a situação percebida por seu Ki da observação, ele pôde deduzir o estado físico atual de Barba Branca. Este homem, que havia guerreado nos mares durante toda a vida, estava velho demais, tão velho que suas funções corporais estavam se deteriorando rapidamente sob o peso de ferimentos antigos. Como antigo rival de Barba Branca, Sengoku sabia muito bem, em seu auge, Akainu não teria sido páreo para Barba Branca. Mas agora, gravemente ferido por Akainu, a deterioração de seu corpo havia atingido o limite. O homem lutava apenas com suas últimas reservas de força de vontade. Mesmo que a batalha terminasse imediatamente, sua vida estava chegando ao fim. Barba Branca certamente morreria nesta guerra. Sengoku tinha certeza disso. Executar publicamente o herdeiro do rei dos piratas, Ace Punho de Fogo, e depois matar Barba Branca, aclamado como o homem mais forte do mundo, ainda o pirata mais temido aos olhos de muitos, isso seria uma vitória absoluta para a marinha. Preparem-se para a execução. Sengoku já estava de olho no relógio. Vendo que restavam apenas 30 segundos, ele levantou a mão. Foge! Os dois carrascos ergueram suas espadas de carrasco. Kug! Garp rangeu os dentes com tanta força que quase se quebraram, seu espírito em terrível agonia. Ele queria parar, mas a lembrança da morte de seu aluno Kuza ainda estava viva. Sengoku estava certo. Enquanto a execução não fosse concluída, o ataque dos piratas não cessaria. E o inimigo que eles enfrentavam não era apenas o Barba Branca fisicamente debilitado, ou o envelhecido Rei das Trevas Rayleigh. Era também aquela força aterradora capaz de matar Aokiji. Se esta guerra não terminar agora, mais fuzileiros navais morrerão nas mãos daquele homem. Mas Ace era a família dele. O corpo de Garp ficou tenso. Garp, não se mexa. Seu desgraçado. Você quer que a justiça da marinha desmorone completamente diante do mundo inteiro? Sengoku rugiu baixinho. Em uma transmissão mundial, se Garp agisse para impedir a execução, o impacto seria catastrófico. O herói dos fuzileiros navais, salvando a linhagem mais maligna, seria uma piada colossal. A marinha se tornaria motivo de chacota mundial. Sengoku jamais permitiria que isso acontecesse. Garp, acalme-se. Tsuru apareceu ao lado de Garp. Embora suas palavras fossem de preocupação, suas ações diziam tudo. Se Garp agisse, ela não ficaria de braços cruzados. Se a justiça da marinha entrasse em colapso, eles seriam traidores da marinha, traidores da justiça. Mesmo que isso significasse trair os sentimentos pessoais de Garp, Tsuru não podia deixar isso acontecer. Executar. Sengoku ergueu a mão. Ace. Ao perceberem que a execução estava prestes a acontecer, o acampamento dos fuzileiros navais ficou extremamente animado. O acampamento dos piratas entrou em completo frenesi. Ace. Luffy imediatamente tentou liberar seu Ki do Conquistador. Mihawk não o deteve, mas imediatamente foi cercado por numerosos soldados da marinha, uma unidade composta por vice-almirantes, contra-almirantes e comodores do quartel-general da marinha. Mesmo que Luffy usasse todo o seu poder, levaria tempo para derrotá-los a todos, tempo esse que ele não teria para liberar seu Ki. Rayleigh foi imobilizado por Kizaru, que também não conseguiu liberar seu Ki. Droga! Zoro e Sanji estavam na mesma situação, interceptados por Gion e Chaton. Na história original, Luffy liberou com sucesso seu Ki do Conquistador e nocauteou os dois executores porque a marinha não sabia que ele o possuía. Mas agora, com a marinha plenamente ciente de quem possuía o Ki do Conquistador, certamente não lhes dariam a chance de usá-lo para salvar Ace. Sengoku,
Você acha que eu não posso impedi-lo? Vendo a execução prestes a começar, Barba Branca rugiu de fúria. Não se acha o máximo, Barba Branca. Meigo, Akainu, vendo Barba Branca perder a compostura, aproveitou a oportunidade, liberando sua técnica mais poderosa, Meigo. Espirro. Goteja. Goteja. O sangue jorrava continuamente. Barba Branca, atingido por Meigo, sofreu um ferimento terrivelmente grave. Baque. Ele chegou a se ajoelhar. Pops, Marco e os outros comandantes gritaram horrorizados. Pops estava gravemente ferido. Ace estava prestes a ser executado. O que eles poderiam fazer? A cabeça de Ace começou a baixar. A vida dele, ele não sabia como descrevê-la. Ele não pôde escolher seu pai. No momento em que nasceu, foi ligado à linhagem mais maligna do mundo. Sua mãe o carregou por 20 meses antes de dar à luz, logo em seguida faleceu. Não seria exagero dizer que ela trocou a própria vida pela dele. Embora Garpo tivesse acolhido e poucos soubessem que ele era filho de Roger, a propaganda mundial condenava incessantemente sua linhagem. O mundo inteiro acreditava que ele não deveria existir. Quando criança, ele era extremamente rebelde. Felizmente, ele conheceu Dadan, Luffy, Sabó e Makino. Graças a eles, tornou-se um jovem educado. Então ele partiu para o mar como um pirata, em busca de liberdade, em busca da vida que desejava. Até que conheceu Barba Branca. Ali, ele realmente sentiu o calor de uma família. Para alguém que o mundo inteiro acreditava que não deveria ter nascido, a família era algo incrivelmente precioso. Por isso, ele queria fazer de Barba Branca o rei dos piratas. Até que, por sua própria obstinação, ele provocou esse trágico fim. Experiências passadas passaram diante dos olhos de Ace como uma lanterna giratória. Minha vida era muito boa, não era? Os lábios de Ace se contraíram, mas ele não conseguiu esboçar um sorriso. Diz a lenda que Roger morreu sorrindo. Mas por que ele não conseguiu? Ace cerrou os dentes com força, aguardando a chegada da morte. Ei, Sengoku, você relíquia velha de uma era passada, deveria sair do palco. É uma nova era agora. A risada estrondosa de Robin chegou aos ouvidos de Ace. Nem pense em liberar o Aqui Soberano dos Céus, Robin. Um grupo de fuzileiros navais liderado por um contingente de vice-almirantes avançou em direção a Robin. Os vice-almirantes não seriam nocauteados instantaneamente pelo Aqui desse homem. Eles só precisavam ganhar tempo por 0,1 segundo para concluir a execução. E a resistência dele também estava bastante reduzida, dando-lhes essa chance. Puh! O mundo pareceu silenciar. No instante seguinte, bum! Relâmpagos incrivelmente violentos, de cor carmesim e negra, rasgaram o céu acima de Marineford, formando uma tempestade aterradora de Aqui do Conquistador rugindo furiosamente. E todos os fuzileiros navais que participavam da investida, incluindo o contingente de vice-almirantes, ficaram pálidos e desmaiaram. Eles não conseguiram nem mesmo atrasar Robin por 0,1 segundo antes que ele liberasse seu Aqui do Conquistador. Bum! Toda Marineford estava agora tingida com a cor da tempestade de Aqui do Conquistador. Inúmeros fuzileiros navais desmaiaram. Até mesmo Gion e Chaton caíram de joelhos, com os rostos contorcidos de dor. O rugido do Aqui do Conquistador. Baque! Os dois carrascos desmaiaram instantaneamente. A testa de Sengoku estava encharcada de suor frio. Por quê? Por que foi tão forte? O Aqui do Conquistador desse homem. Capítulo 205. Bum! Relâmpagos vermelho escuros rasgaram os céus acima de Marineford. Esse Aqui do Conquistador aterrador se transformou em uma tempestade furiosa e tirânica. Sob essa tempestade, toda Marineford foi tingida da cor do Aqui do Conquistador, um preto carmesim, uma visão absolutamente arrepiante. Mais assustador ainda, diante dessa tempestade de Aqui do Conquistador, inúmeros soldados da marinha instantaneamente ficaram com os olhos brancos e desmaiaram. Entre eles, vários contra-almirantes e comodores. Esses renomados oficiais da marinha, famosos em diversos mares, sob o olhar horrorizado do mundo inteiro, desmaiaram em massa. O que deixou o mundo completamente estarrecido foi a visão dos temíveis e experientes vice-almirantes do quartel-general dos fuzileiros navais. Homens que normalmente projetavam uma aura de absoluta segurança. Mesmo eles, sob o impacto dessa assustadora tempestade carmesim escura, sucumbiram em grande número. Esses eram guerreiros renomados que inspiravam respeito em todos os mares. A força essencial do quartel-general dos fuzileiros navais. As forças ativas mais poderosas abaixo dos almirantes. Mesmo contra os comandantes das tripulações do Yonkou no Novo Mundo, esses vice-almirantes podiam lutar em igualdade de condições. Mas agora, diante da terrível tempestade desencadeada pelo soberano do céu Robin, eles desmaiaram e caíram. Arquipélago de Sabaldi. Os cidadãos e repórteres taparam a boca, olhando com absoluto horror para o telão gigante. Nesse momento, a cor da tela não era mais a de uma batalha naval normal, estava completamente preta e carmesim. Uma tempestade terrível assolou o quartel-general dos fuzileiros navais em Marineford. Muitos cidadãos e repórteres apontaram com temor para os fuzileiros navais caídos na tela. Eram oficiais famosos que eles reconheceram, detentores de imenso prestígio nos mares. Antes de soberano do céu Robin, eles eram tão frágeis. Eles nem sequer possuíam o direito de permanecer conscientes. Ei, você está falando sério? Esse aqui, Kizaru envolvido em uma luta de vida ou morte, que momentaneamente repeliu Hyleg, agora um tanto subjugado. Começou a ter gotas de suor se formando em sua própria testa. Até mesmo alguns dos vice-almirantes não resistiram e desmaiaram. Seria este o Aqui do Conquistador do soberano do céu Robin?
Essa foi a primeira vez que Kizaru experimentou pessoalmente o impacto do Haki do Conquistador de Hoven, e ele murmurou incrédulo. Mas então ele percebeu que algo estava errado. Se Hoven possuía tal Haki antes, por que ele precisaria recorrer a esquemas para mal conseguir vencer Aokiji? Um Haki desse nível, a mera tempestade que criou colocou Kizaru sob imensa pressão. Os vice-almirantes que se aproximaram de Hoven, tentando impedi-lo de liberar seu Haki, foram todos aniquilados. Nem mesmo os vice-almirantes mais distantes resistiram e desmaiaram. O Haki do Conquistador desse calibre estava no ápice absoluto desse mar. Poderia até ser comparado ao Haki daquele Yonkou, o único não usuário de Akuma no Mi entre os 4 imperadores, que assim como Roger, dependia exclusivamente da esgrima e do Haki para alcançar seu status de Yonkou, o homem aclamado como o usuário de Haki mais dominante do mundo Shanks, o Ruivo. Combinando isso com as terríveis habilidades da Akuma no Mi de Hoven, Aokiji não deveria ter tido a menor chance. Não era que Aokiji fosse fraco, era que esse Haki era assustador demais, até mesmo Gion e Shaton. 2 candidatos a almirante cuja força superava a dos vice-almirantes do quartel-general da Marinha, mostraram expressões de dor sob essa tempestade de Haki do Conquistador. Com base nessa dedução, o Haki de Hoven se fortaleceu repentinamente? Ele roubou o Haki do Aokiji? Mas Aokiji não possuía Haki do Conquistador. Como Hoven conseguiu? A testa de Kizaru agora também estava coberta de suor frio. Hahaha. Que Haki poderoso! Heilig riu gostosamente. Ao observar a figura liberando o terrível Haki do Conquistador, formando uma tempestade carmesim escura que envolveu todo o quartel-general da Marinha, seus olhos demonstraram um leve torpor. O Haki do Conquistador desse calibre fez Heilig se lembrar de seu falecido amigo Roger, com quem havia estado em uma relação de vida ou morte. O Haki do Conquistador de Roger superava até mesmo o de Barba Branca em seu auge. Naquela época, em termos de Haki puro, Roger era o mais forte. O único que poderia se comparar de alguma forma era Garp daquela época, que também dependia exclusivamente de Haki e seus punhos de ferro. Uma nova era, será? Ao ouvir as palavras de Hoven, Heilig, longe de sentir qualquer emoção negativa, sorriu do fundo do coração. Barba Branca e ele eram remanescentes de uma era passada. Até mesmo Heilig, cujo corpo não havia se deteriorado tanto quanto o de Barba Branca, reconhecia isso plenamente. Resistência à energia, aqui, nada estava no auge. Inicialmente, ele conseguiu levar vantagem contra Kizaru com o revestimento ao Shoku, mas conforme a batalha prosseguia, sua resistência e Haki diminuíram. Era uma consequência inevitável da idade. Exatamente como Hoven disse, essa era já não lhes pertencia. Não para Barba Branca, não para ele, e certamente não para o falecido rei dos piratas Roger, o homem no centro desta era. Heilig olhou para Hoven e sorriu. Sem dúvida alguma, esta era, neste exato momento, começava a carregar a marca do Soberano do Céu. Será que esta era acabará por ser batizada em homenagem a Soberano do Céu? Os olhos de Heilig brilhavam. Incrível! Que Haki de Conquistador ridículo! Marco e os outros comandantes olharam com puro horror para a terrível tempestade de Haki do Conquistador que varria o quartel-general dos fuzileiros navais, em Marineford. Eles não eram inexperientes. Tinham seguido Barba Branca em seu auge, chegando até a enfrentar os piratas do Roger. Eles haviam experimentado pessoalmente o Haki do Conquistador de um Barba Branca e de Roger em seu auge, e sabiam exatamente o que um Haki desse nível significava. Este era o Haki capaz de competir pelo título de mais forte desta era. Nesse momento, Marco e os outros olharam para os vice-almirantes desmaiados, com os olhos cheios de um horror incontrolável. Embora não fosse a primeira vez que testemunhavam Haki do Conquistador desse nível, ainda assim, aquilo os encheu de um terror que vinha das profundezas de suas almas. Esses vice-almirantes não resistiram ao Haki do Conquistador e apenas desmaiaram. Se fosse usado contra eles, além de Marco e alguns outros, o restante dos comandantes também seria nocauteado. Este era um verdadeiro rei destes mares. Quando o verdadeiro rei liberava seu Haki do Conquistador, seus aliados, até mesmo seus subordinados, ficavam paralisados, tomados apenas por sincera reverência por esse governante dos mares. Bem acima de tudo, reinando sobre os mares como um Yonkou. Esse era o nível do Haki do Conquistador de Hoven. Desgraçado. Nesse momento, Sengoku também estava encharcado de suor frio. Que Haki do Conquistador incrível. Como o Haki de Hoven ficou tão forte de repente? Sengoku tinha um conhecimento muito profundo do poder de Hoven, embora anteriormente, devido à ignorância da habilidade perversa de Hoven de roubar os poderes dos outros, seus cálculos frequentemente estivessem errados. Mas desde que tomou conhecimento dessa habilidade perversa, após incorporá-la às suas deduções de Buda, não deveriam ter ocorrido mais erros. Hoven era forte sim, mas sua força residia em Akuma no Mi, não em Haki. Em termos de Haki puro, ele era completamente inferior aos 4 imperadores que reinaram sobre o Novo Mundo por anos. O título de usuário de Akuma no Mi mais forte do mundo também comprovava isso. Mas o que estava acontecendo agora? Como o Haki de Hoven ficou tão forte de repente? As costas de Sengoku começaram a ficar cobertas de suor frio. Isso não deveria ser possível. Mesmo que ele tenha roubado o poder de Aokiji, Aokiji não possuía Haki do Conquistador. Como isso poderia tornar o Haki do Conquistador de Hoven tão forte? Nesses mares, não havia poder sem fonte. Essa era uma regra inabalável, e o desempenho anterior do Soberano do Céu Hoven estava em total conformidade com essa regra. Ele demonstrou habilidades assustadoras com a Akuma no Mi, mas seu consumo de energia também era imenso. Depois de usar aquele canhão eletromagnético superpotente que ultrapassou os limites das Akuma no Mi para matar Aokiji, sua energia foi drasticamente reduzida, impedindo-o de agir por um tempo. Sengoku tinha visto tudo isso. Enviar uma unidade composta por vários vice-almirantes e um grande número de contra-almirantes e comodores para impedir Hoven de liberar seu Haki do Conquistador não foi um ato suicida. Esses também eram membros da elite da Marinha. Sengoku
Sengoku não permitiria que fossem sacrificados tão levianamente. Com sua resistência tão debilitada, mesmo para um gigante do nível deles, matar instantaneamente vice-almirantes do QG era extremamente difícil. De acordo com os cálculos de Sengoku, esses vice-almirantes seriam gravemente feridos, mas não mortos. E depois que Robin roubou o poder de Aokiji, ele apenas exibiu a habilidade da Fruta do Gelo, sem recuperar sua energia. Isso significava que sob aquele ataque terrível, o corpo de Aokiji foi aniquilado e seu poder se dissipou completamente no mar, não sendo obtido por Robin. Tudo isso estava em conformidade com a regra inflexível deste mar, nenhum poder surgia sem uma razão. Mas quem poderia imaginar? O Haki do Conquistador de Robin de repente ficou muito forte. Somado ao fato de Robin ter completado o despertar da fruta do ímã que ele havia obtido apenas alguns dias antes, era quase certo que Robin possuía outro poder assustador desconhecido por eles. Foi esse poder que permitiu a Robin obter algo de Aokiji, elevando assim seu Haki a tal nível. Desgraçado! Como pode uma pessoa tão descarada aparecer nestes mares? Como pode existir um poder tão irrazoável? As veias pulsavam na testa de Sengoku. Gurararara. Marinha. Seus cálculos foram completamente frustrados, não é, Sengoku? Barba Branca, que havia recebido um forte golpe do meigo de Akainu e estava ajoelhado, com a cabeça baixa, de repente riu. Embora gravemente ferido graças à sua extraordinária força de vontade, Barba Branca riu naquele momento. Que Haki poderoso! Sob o efeito dessa explosão de Haki, seu poder interior, quase esgotado, começou a ressurgir. Mesmo sendo velho, suas funções físicas haviam se deteriorado a um nível inimaginável, ele ainda era o governante absoluto da era anterior. Seu coração ainda não havia parado de bater. Sob o impacto total do Haki do Conquistador de um poderoso guerreiro do mesmo nível, seu próprio coração começou a palpitar. A glória do passado, como uma lanterna giratória, surgiu na mente de Barba Branca. Um vestígio de uma era antiga? Eu gosto disso. O bigode crescente de Barba Branca curvava-se num arco exagerado. A nova era já não tinha um navio que pudesse transportá-lo, mas ele provaria isso. Seu corpo decrépito ainda poderia abrir um novo caminho para a nova era. Com a cabeça baixa, os olhos de Barba Branca começaram a brilhar com uma luz carmesim escura impressionante. Desgraçado! Soberano do céu Robin. O rosto de Akainu estava incrivelmente sombrio. Está acontecendo de novo. O Haki desse homem cresceu de forma anormal novamente. Não, isto foi completamente diferente. Durante a batalha em Enies Lobby, foi ele quem levou Robin ao seu limite absoluto, forçando-o a ter uma explosão de poder, e depois de liberar todo o seu Haki e força, Robin ficou completamente exausto. Naquele momento, Robin estava explorando todo o potencial do seu corpo, usando Haki e poder além do seu nível normal. Em um estado normal, Robin jamais poderia ter esse tipo de Haki e poder, e Momonga foi apenas forçado a se ajoelhar com muita dificuldade, sem ser nocauteado. O Haki de Robin foi liberado de forma convencional. Ou seja, Robin realmente dominou esse Haki incrivelmente assustador. O antigo soberano do céu Robin já era incrivelmente irritante. Embora seu Haki não fosse tão forte quanto o de um Yonkou, ele compensava essa diferença com as Akuma no Mi mais poderosas do mundo. Depois de lidar com Barba Branca, preciso unir forças com Kizaru e capturá-lo. Os olhos de Akainu estavam cheios de uma determinação sombria. O terror demonstrado por aquele homem fez Akainu sentir um arrepio, até mesmo um traço de medo que ele se recusava a admitir. Essa taxa de crescimento era alarmante demais. E seu corpo guardava muitos poderes desconhecidos. Um arqui-inimigo da justiça. Este homem não podia, de forma alguma, sair vivo de Marineford. Bang! O impacto do Haki do Conquistador foi se dissipando lentamente. Akainu concentrou seus sentidos, preparando-se para desferir o golpe final em Barba Branca, que havia recebido seu meigo de frente. A testa de Akainu estava encharcada de suor frio. A figura que estava ajoelhada no chão, gravemente ferida por seu meigo, apareceu de repente diante dele como se tivesse se teletransportado. Pirralho de magma. Você estava se divertindo muito agora há pouco. Os olhos de Barba Branca brilharam com uma luz carmesim escura impressionante. Bum! Um soco aterrador veio. Akainu, pego de surpresa, defendeu-se às pressas, mas foi rapidamente dominado. Droga! O rosto de Akainu se contorceu. Eu sou Barba Branca. Barba Branca rugiu, seu punho atingindo com força o abdômen de Akainu. O revestimento ao Shoku e o poder da fruta do tremor combinados. Uma energia aterradora irrompeu naquele instante. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 206. A energia sísmica aterradora da fruta do tremor formou uma nuvem branca transparente de pura força vibracional, que se enrolou em torno do punho direito de Barba Branca, e em volta dela havia outro poder horrivelmente violento e tirânico. Estalo. Bum! Relâmpagos carmesim negros rugiram furiosamente pela atmosfera. Nesse instante, as pupilas de Barba Branca haviam ficado completamente vermelho escuras. Bang! O punho direito de Barba Branca atingiu com força o abdômen de Akainu. Bum! Uma energia incomparavelmente violenta irrompeu naquele instante, concentrando-se no corpo de Akainu. Voxax! Crack! A própria atmosfera acima do quartel-general dos fuzileiros navais em Marineford estilhaçou-se como um espelho sob o peso dessa força aterradora. No instante seguinte, bum! Um tremor violento irrompeu, mergulhando toda Marineford num terremoto assustador. O solo não resistiu ao tremor aterrador, estilhaçando-se como uma teia de aranha enquanto o terreno começava a se deformar e a se deslocar violentamente. A própria atmosfera estremeceu intensamente, vibrações aterradoras espalhando-se pelo ar e irradiando por toda Marineford. Bang! O icônico edifício principal do quartel-general dos fuzileiros navais, em Marineford, não resistiu a um terremoto e tremor aéreo tão devastadores. Fissuras gigantescas semelhantes a teias de aranha abriram-se em sua superfície e sob o terreno instável, o prédio começou a afundar.
Toda a cidade de Marineford começou a afundar abaixo do nível do mar. O verdadeiro poder do homem mais forte do mundo, Barba Branca. Espirro. Inúmeros jatos de sangue jorraram da boca de Akainu. Nesse momento, Akainu estava completamente imobilizado, podendo apenas deixar seu corpo cair no abismo despedaçado abaixo. Atingido em cheio pelo ataque de Barba Branca com toda a sua força, combinando o revestimento ao Shoku e a fruta do tremor, nem mesmo Akainu, cujo físico estava entre os melhores desses mares, conseguiu resistir por um instante, apenas deslizando agonizantemente em direção ao abismo abaixo. Droga! Barba Branca! Akainu rosnou com o rosto tomado por má vontade, mas não conseguia se mexer. Almirante Akainu. Ao ver Akainu cair no abismo, inúmeros fuzileiros navais gritaram de terror. Ha! Ha! Olhando para Akainu caindo, o rosto de Barba Branca não demonstrava alegria, apenas uma expressão sombria. Será que este é o meu limite agora? Mesmo depois de ser revigorado pela explosão de Aki do Conquistador daquele pirralho do Soberano do Céu, despertando seu espírito ressecado, o revestimento ao Shoku que ele conseguiu reunir estava apenas neste nível? Após aquele único golpe, seu corpo enrijeceu, impedindo de perseguir Akainu. Barba Branca não sentiu nenhuma alegria com o resultado dessa batalha. Akainu era um usuário da fruta do magma, mesmo caindo em um abismo, ele podia usar sua habilidade da Akuma no Mi para criar um espaço de magma nas profundezas da terra. Sua energia e seus ferimentos podiam ser recuperados nesse espaço subterrâneo. Isso dificilmente foi um golpe decisivo. Se seu corpo ainda pudesse se mover, ele teria perseguido Akainu até a morte. Infelizmente, ele não podia fazer isso agora, mas forçar um combatente do nível de Akainu a recuar temporariamente, além de infligir pesadas baixas às forças da marinha, foi um resultado razoável. Droga! Barba Branca! O rosto de Sengoku estava incrivelmente sombrio. Essa velha relíquia, tão gravemente danificada e ainda capaz de demonstrar tanto poder. Sengoku compreendia claramente o quão terrível era a condição física de Barba Branca. Não era exagero dizer que o corpo daquele homem estava completamente exausto. Ele lutava puramente com força de vontade. Uma pessoa normal cujas funções corporais tivessem se deteriorado a esse ponto já estaria morta. Mas esse homem ainda conseguia liberar um poder capaz de ferir gravemente um combatente do nível de Akainu. Um monstro imortal, praguejou Sengoku em pensamento. Imediatamente, encontrem novos carrascos. Sengoku deu a ordem instantaneamente. A execução era absolutamente inevitável. A guerra havia chegado a esse ponto. As perdas da marinha já eram imensas. Se eles falhassem em executar punhos de fogo Ace, continuar essa guerra de desgaste levaria a perdas que nem mesmo Sengoku poderia aceitar. Filhos, sigam-me. Avancem para a plataforma de execução. Rugiu Barba Branca, erguendo Murakumojiri. Após um breve descanso, embora não pudesse mais usar o revestimento ao Shoku, a rigidez em seu corpo havia retornado, confiando em sua Akuma no Mi do tipo tremor e em algum Aki do armamento, contanto que seu corpo não se deteriorasse ainda mais. Barba Branca ainda era um combatente poderoso que podia decidir o rumo da guerra. Marco e os outros comandantes começaram a se reunir. Os 43 capitães das tripulações aliadas dos piratas do Barba Branca se reuniram. O rugido estrondoso de Aki do Conquistador de Hoven nocauteou muitos dos vice-almirantes que estavam bloqueando esses capitães. E com o terremoto e o terremoto aéreo de Barba Branca em potência máxima, a formação da marinha foi completamente destruída. O caminho para a plataforma de execução agora estava vagamente aberto. Agora, eles só precisavam avançar com todas as suas forças. Nós também vamos. Zoro e Sanji guardaram seus caracóis transponder. Eles já haviam recebido as ordens de Hoven. Sigam Barba Branca e avancem para a plataforma de execução. Vamos lá, Vivi! Gritou Nami para Vivi, brandindo seu bastão climático de feitiçaria e derrubando um soldado da marinha. Deixem comigo. Tempestade de areia. Vivi rugiu. Uma tempestade de areia aterradora se formando em sua mão, varrendo instantaneamente os soldados da marinha que bloqueavam seu caminho em meio a gritos de terror. O poder de uma logia era imenso na guerra. Embora Zoro e Sanji também pudessem derrotar esses numerosos soldados, isso consumiria muita energia e Aki. Mas uma logia, por ser um poder de nível de desastre, poderia eliminar os soldados que obstruíam a passagem com um custo mínimo de energia. Capitão, o que vamos fazer? Beppo perguntou a Law, amedrontado. Nós também vamos. Desde o início desta guerra, não tínhamos saída. Além disso, a expressão de Law era incrivelmente complexa. Seu maior inimigo, Doflamingo, estava morto, com extrema facilidade pelas mãos do Soberano do Céu Hoven. Sua grande vingança havia sido consumada. Nesse momento, Law não sentia mais nenhum ressentimento ou raiva de Hoven por tê-los transformado em peões, apenas uma profunda gratidão ao chegar a esse campo de batalha. Law finalmente compreendeu a enorme distância entre ele e as verdadeiras potências desse mar. Embora Doflamingo estivesse morto, a força aterradora dos outros Shichibukai chocou o mundo. Doflamingo só parecia fraco diante do Soberano do Céu Hoven. Diante de Law, ele ainda era uma montanha intransponível. Se tivesse confiado apenas em si mesmo, quem sabe quanto tempo teria levado para conseguir sua vingança. Coração, Doflamingo morreu. Seu espírito no céu poderá descansar um pouco mais em paz agora. Law soltou um suspiro. Ele não era do tipo que deixava de retribuir um favor, caso contrário. Não teria jurado matar o Shichibukai Doflamingo por sua grande bondade no passado. Como pirata, havia certas coisas que era preciso defender e cumprir. Avançar. Atacar a plataforma de execução. Sala. Law ativou sua habilidade da Opi-Opi no Mi, uma esfera de luz aparecendo ao redor de sua mão. Cheio de espírito de luta, não é Trafalgar Law? Você também quer se juntar à grande frota do Soberano do Céu Hoven? Capone Bege soltou uma baforada de fumaça, lançando um olhar para Law. Law franziu a testa, olhando para Capone Bege. Barba Branca está morrendo.
Como cirurgião da morte, você não deveria desconhecer isso, afirmou Capone Bege lentamente. E daí? Law, como um excelente médico, naturalmente sabia que o estado físico de Barba Branca estava além de qualquer ajuda médica. Com um Yonkou morto, quem nestes mares está qualificado para substituir Barba Branca? Além desse homem, quem mais? Capone Bege nem sequer queria olhar diretamente para aquele homem agora. A tempestade de Aqui do Conquistador anterior havia mudado drasticamente a mentalidade dessas supernovas. Jovem, além daquele homem, quem mais merece esse título? A testa de Capone Bege estava coberta de suor. Independentemente do resultado desta guerra, um novo mais forte estava destinado a nascer. Você quer se juntar à grande frota de Hoven? Law franziu a testa. O mundo dizia que as 6 tripulações da supernova estavam agora sob o comando de Hoven, mas na realidade, eram apenas peões capturados por Hoven e jogados casualmente neste campo de batalha. Tornar-se subordinado de um homem desse nível, mesmo de uma tripulação pirata aliada, não era tarefa fácil. Eu sei o que você quer dizer. Eu ainda não estou qualificado, certo? É por isso que preciso obter resultados suficientes em batalha nesta guerra, disse Capone Bege, soltando uma baforada de fumaça. Barba Branca está morrendo, uma nova era está chegando. Para sobreviver no novo mundo, ou você desafia um Yonkou, ou se submete a um. Somente após vivenciar esta guerra de verdade é que se pode compreender o que realmente significa ser um Yonkou dos mares. A expressão de Capone Bege era sombria. Contanto que ele obtivesse resultados de batalha suficientes nesta guerra, ele poderia usá-los como tributo para se tornar um dos membros da tripulação pirata subordinada do soberano do céu Hoven. Law não achou estranho. Você acha que só eu quero entrar? Os piratas de Hawkins também estão afiando suas lâminas, disse Capone Bege, gesticulando com os olhos. Law lançou um olhar de relance. E de fato, aquele Hawkins que sempre murmurava coisas místicas agora tinha uma intenção assassina assombrosa nos olhos. Ele já havia liberado o poder de sua Akuma no Mi, transformando-se em um espantalho gigante. Claramente a razão pela qual esse homem, que constantemente usava sua Akuma no Mi para adivinhar, lutava tão desesperadamente, era também porque ele queria se juntar ao comando do soberano do céu Hoven, para se tornar um de seus tripulantes piratas subordinados. Por que eu? Perguntou Law diretamente. Aquele tal de Hawkins vive resmungando sobre adivinhação. Não consigo entender o que ele está pensando. Aquela garotinha, Bonnie, parece ter alguma ligação com o soberano do céu Hoven. Os outros dois não me interessam. Se nós dois cooperarmos, nossas chances de entrar para o comando do soberano do céu, Hoven, serão muito maiores. Capone Bege não escondeu seus pensamentos. Para formar uma aliança, era necessário um certo grau de honestidade. Ao contrário dos já estabelecidos 4 imperadores, o comando do soberano do céu ainda não possui tripulações piratas subordinadas de verdade. Não há oportunidade melhor do que agora. Os olhos de Capone Bege brilhavam de ambição. Uma nova era está chegando. Só nos aproximando do centro dessa era poderemos sobreviver na nova era. Capone Bege olhou para Law com uma expressão incrivelmente séria. Não hesite. Arrastando os pés assim, como você vai conseguir algo grandioso? Tendo vivenciado esta guerra pessoalmente, você ainda não entende? Esta era levará o nome de soberano do céu, bradou Capone Bege em voz baixa para Law, que não respondia. Tudo bem. Uma cooperação temporária, Law soltou um suspiro. Com a morte de Doflamingo, ele havia perdido temporariamente seu objetivo e estava um tanto perdido. Sua ambição de se tornar um Shichibukai era apenas um degrau para matar Doflamingo. Nesse caso, juntar-se ao comando do soberano do céu Hoven pode ser realmente a melhor escolha. Excelente, sorriu Capone Bege. Bang! Hyleg rugiu, forçando Kizaru a recuar. Kizaru se transformou em um clarão de luz, reaparecendo abaixo da plataforma de execução. Almirante da frota, a situação não está nada boa, disse Kizaru, observando os piratas que agora se reuniam e lançavam um ataque à plataforma de execução. Hyleg também havia se reunido perto de Barba Branca. Os piratas, liderados por Hyleg e Barba Branca, avançavam freneticamente em direção à plataforma de execução. Os comandantes da divisão pirata do Barba Branca, os capitães das tripulações piratas aliadas, os comandantes dos piratas do Chapéu de Palha e os capitães da Supernova estavam todos entre eles. E Akainu ficou temporariamente fora da luta devido aos seus ferimentos. Os Shichibukais também estavam retraindo suas linhas defensivas. Pior ainda, a resistência de soberano do céu Hoven estava quase recuperada. A batalha final está prestes a começar. Sengoku olhou para os piratas que avançavam freneticamente, uma luz carmesim escura aterradora brilhando em seus olhos. Capítulo 207. Nesse momento, as forças piratas haviam se lançado em um ataque frenético, reunindo-se em torno de Barba Branca e Hyleg, e avançando assassinamente em direção à plataforma de execução. Barba Branca e Hyleg, duas potências de primeira linha, formavam a ponta de lança. Marco e os outros comandantes da divisão pirata do Barba Branca, juntamente com os 43 capitães piratas aliados, formaram as alas, criando uma enorme formação em cunha que avançava em direção à plataforma. As forças remanescentes da marinha, embora ainda detivessem uma ligeira vantagem numérica, já não enfrentavam um inimigo que superavam em quase 2-1, não depois das perdas infligidas por Hoven e Barba Branca. E sob a influência da terrível tempestade de Aqui do Conquistador de Hoven, juntamente com Akainu sendo temporariamente retirado da luta por Barba Branca, o moral dos piratas estava nas alturas, enquanto os fuzileiros navais estavam em plena retirada. Mas a marinha ainda era a força mais poderosa nesses mares.
Sob o comando dos oficiais do Estado-Maior dos Fuzileiros Navais, mesmo nessa situação crítica, eles rapidamente formaram uma nova linha defensiva, repelindo com eficácia o ataque dos piratas. Barba Branca e Rayleigh não ousaram desperdiçar mais energia ou aqui. Embora Aokiji estivesse morto e Akainu temporariamente fora de ação, a plataforma de execução ainda abrigava os dois veteranos mais irritantes da marinha. A idade deles era um fator, sua resistência e domínio do Aki estavam longe do auge. Especialmente Barba Branca, seu estado físico havia se deteriorado a tal ponto, tendo recebido vários golpes pesados de Akainu. Barba Branca agora lutava puramente com sua força de vontade extraordinária, impulsionando seu corpo debilitado para a frente. Suas energias restantes e seu Aki precisavam ser poupados para o momento mais crítico. Marco e os outros também sabiam disso. Sua força física não seria decisiva. Sua resistência e Aki precisavam apenas ser suficientes para abrir caminho até a plataforma de execução. Em seu avanço, Marco e os outros começaram a lutar por suas vidas. A linha defensiva dos fuzileiros navais com Gion e Shaton como núcleo, e os demais vice-almirantes aptos para combate nas alas, resistiu obstinadamente. Ace, Luffy, agora na vanguarda das forças piratas, olhou para Ace na plataforma de execução, cerrando os punhos com força. No momento em que o ataque final começou, os Shichibukai retraíram suas linhas defensivas, permitindo que Luffy e Vista se libertassem de Mihawk. Luffy, como está sua recuperação de Aki? Perguntaram Zoro e Sanji, depois de derrotarem vários oficiais da marinha e agora estarem ao lado de Luffy. 3 minutos no máximo, respondeu Luffy, avaliando sua resistência e seu Aki. E esse era o seu limite absoluto. Depois desse tempo, seu Aki e sua resistência se esgotariam completamente, ele perderia todos os seus poderes da Akuma no Mi e ficaria incapaz de se mover. 3 minutos? Não enfrentem ninguém até chegarem à plataforma de execução, instruíram Zoro e Sanji, posicionando-se de cada lado de Luffy. Zoro começou a concentrar sua aura azura, e todo o seu ser emanava a presença de um demônio do purgatório. A perna direita de Sanji começou a fumegar com chamas azuis. Azura Aura, Ifrit Jambé. Pacifistas. Aniquilem os piratas. Rugiu Sentomaru. Um grupo de pacifistas estava reunido, ativando simultaneamente suas habilidades de laser da fruta brilhante. Zum, zum, zum. Inúmeros raios laser aterrorizantes atingiram as fileiras dos piratas. Bum! Explosões horríveis irromperam, e os piratas sofreram pesadas baixas em meio a gritos de agonia. O número de pacifistas era imenso. Robin não tinha energia de sobra para lidar com eles. Os piratas do Barba Branca tiveram que enfrentá-los. Esse era o verdadeiro propósito dos pacifistas. Embora seu poder de ataque fosse muito inferior ao de Kizaru, eles não consumiam a energia de Kizaru, apenas uma fonte de energia, tornando-os incrivelmente eficazes no campo de batalha. Ao verem o ataque combinado dos pacifistas infligir pesadas baixas, nem Rayleigh nem mesmo Barba Branca demonstraram qualquer intenção de intervir. Eles já haviam enfrentado tempestades demais. Sabiam que em uma guerra dessa magnitude, agir por impulso teria consequências terríveis. Nessa fase decisiva da batalha, cada grama de sua resistência e Aki era crucial. Mesmo vendo seu próprio lado sofrer pesadas baixas, sentindo uma dor imensa em seus corações, eles só podiam assistir. Na marinha era a mesma coisa. Vendo fuzileiros navais de elite morrerem sob as lâminas dos piratas, Kizaru e Sengoku apenas observavam, com os rostos sombrios, completamente impassíveis. Esta foi uma verdadeira guerra. Cruel e sangrenta. Nesse momento crítico, todo o campo de batalha era um verdadeiro moedor de carne assustador. Cada passo em frente das forças piratas teve um preço doloroso, e a marinha também não estava tendo vida fácil. Em termos de forças principais de elite, além da adição dos pacifistas, eles deveriam ter uma vantagem significativa. Mas o caçador de piratas e o perna negra dos piratas do chapéu de palha eram terrivelmente fortes. Zoro em seu estado Azura e Sanji em seu estado Ifrit Jambé eram ambos combatentes de nível comandante Yonkou. Juntamente com Marco, esses três estavam infligindo pesadas baixas à marinha. E a habilidade Logia da Princesa do Deserto, Fruta da Areia, que constantemente conjurava tempestades de areia aterrorizantes, estava destruindo as formações defensivas dos fuzileiros navais. No entanto, o lado da marinha não se limitava apenas a Gion e Shaton como combatentes desesperados do nível de candidato a almirante. Kuma, agora completamente modificado, com a consciência apagada, restando apenas seu instinto subconsciente de proteger Bonnie, ao receber ordens, ativou imediatamente sua habilidade da Nikyu Nikyu no Mi. Ele fabricou inúmeras bombas aéreas, criando uma série de explosões terríveis nas fileiras dos piratas. A influência destrutiva de uma Nikyu Nikyu no Mi totalmente liberada em uma guerra não era de forma alguma inferior à de uma Logia. Desgraçado! Bartolomeu Kuma. As forças piratas rugiram de ódio, encarando Kuma. Eles não sabiam da verdadeira situação dele, apenas sabiam que esse Shichibukai estava infligindo perdas horríveis a eles. Muitos de seus irmãos haviam morrido sob o poder da Nikyu Nikyu no Mi, cão de lacaios do governo mundial. Os piratas rugiram, olhando para Kuma com desgosto. Era de conhecimento geral nos mares que entre os 7 Shichibukai, apenas Bartolomeu Kuma cumpria fielmente todas as ordens do governo mundial, obedecendo-lhe sem questionar, uma desgraça para o nome de pirata. Kuma. Ao verem Kuma, com quem tiveram uma conversa tão agradável em Thriller Bark, agora nesse estado, Luffy e os outros rangem os dentes. Eu vou. Bonnie cerrou os dentes e avançou em direção a Kuma. Ao ouvir as maldições dos piratas contra Kuma, o coração de Bonnie pareceu estar sendo dilacerado. Seu pai não era assim. Tudo que seu pai fez foi por ela. O amor de seu pai por ela superava até mesmo a sua fé. Embora Bonnie soubesse que Robin certamente encontraria um jeito de trazer a alma de seu pai de volta do submundo, ouvir seu pai sendo insultado, Bonnie não conseguia suportar. Bonnie, gritaram Nami e Vivi, tentando impedi-la.
Mas naquele campo de batalha caótico eles não podiam fazer tal coisa. Eles só podiam usar o poder da Goro-Goro no Mi de sua feitiçaria bastão climático e a habilidade da fruta areia-areia com toda a sua força, abrindo caminho para Bonnie. Robin também cruzou os braços, liberando ao máximo sua habilidade fruta da flor, fazendo o possível para superar os obstáculos à frente de Bonnie. Oco negativo. Zum, zum, zum. Inúmeras ocas negativas surgiram diante de Bonnie, atravessando os corpos dos fuzileiros navais que bloqueavam seu caminho. Eu não deveria ter nascido neste mundo. Falar em defender a justiça. Que piada. Um grupo de fuzileiros navais caiu de joelhos. Perona murmurou Bonnie, reconhecendo a habilidade. Vai, Bonnie. Traga seu pai de volta. Perona gritou com lágrimas nos olhos. Ver Bonnie lutando por Kuma fez Perona se lembrar de seu pai, Moria. Bonnie também conhecia a história de Perona e Moria. Muito animada, ela mordeu o lábio. Voxax. Bonnie desativou sua habilidade da fruta da idade, retornando à sua forma de 9 anos de idade. Uma criança? Alguns dos fuzileiros navais que se reuniam hesitaram ao vê-la. Seu desgraçado. Essa é a usuária da fruta da idade Gevelry Bonnie. Não se deixe enganar pela aparência dela, rugiu um oficial da marinha. Mas no instante seguinte, ele foi atingido por um vazio negativo. Sou um verme, tentando atacar uma criança, disse o policial, caindo de joelhos. Em um campo de batalha como este, o efeito do fantasma negativo era assustador. A única maneira de resistir a ele era revestir todo o corpo com um Haki poderoso, um feito que apenas alguns usuários de Haki conseguiam realizar. Esses comodores e até mesmo grande parte dos contra-almirantes estavam impotentes diante dos vazios negativos. Com o apoio total de Nami, Vivi, Robin e Perona, Bonnie apareceu diante de Kuma. Pai, vamos para casa. Bonnie abriu os braços, bloqueando o caminho de Kuma, com os olhos vermelhos e lágrimas escorrendo pelo rosto. Lar? Para Bonnie, onde quer que Kuma estivesse, era lar. Ao ver Bonnie, de 9 anos, os movimentos de Kuma cessaram. Gevelry Bonnie, recompensa de 140 milhões de belis. Elimine o alvo, disse um pacifista ao examinar Bonnie. Utilizados como armas humanoides do governo mundial, eles tinham programado em seus corpos informações sobre criminosos procurados com recompensas significativas. O pacifista abriu a boca e o laser da fruta brilhante começou a carregar. Bonnie, sai da frente. Nami e Vivi gritaram. Perona cobriu a boca com suas pequenas mãos. A expressão de Robin também mudou. Suas habilidades não conseguiram bloquear o laser da fruta brilhante. Droga! Zoro e Sanji foram encarregados de escoltar Luffy até a plataforma de execução. Eles estavam muito longe para ajudar. Bonnie! As veias da testa de Luffy latejavam. Bonnie chorou fechando os olhos. Pai! Bang! Um golpe carregado de Haki aterrorizante atingiu em cheio a cabeça do pacifista. Bum! Ocorreu uma explosão e a pacifista foi completamente destruída. PX, 0. Sentomaru engasgou de horror. Bartolomeu Kuma? As forças piratas também ficaram atonitas. O lacaio do governo mundial destruiu um pacifista? O quê? As pupilas de Sengoku se contraíram bruscamente. Kizaru cerrou os punhos, as emoções por trás de seus óculos escuros incrivelmente turbulentas. Como isso é possível? Kuma deveria ser um morto-vivo. Sengoku encarou Kuma, que acabará de destruir o pacifista com as veias saltando em sua testa. Esse ativo crucial havia desaparecido? Aquele com menor probabilidade de desertar, aquele que havia perdido completamente a consciência e se transformado em uma arma humanoide, Kuma, almirante da frota. Talvez, isso seja amor, disse Kizaru com a voz um tanto rouca. Ao ver o corpo enorme de Kuma se agachar lentamente, segurando Bonnie nos braços, Kizaru ficou profundamente comovido. Seu amigo, transformado em uma arma humanoide pura, já havia perdido toda a consciência. Mesmo assim, diante de sua filha, ele ainda agiu para protegê-la? A imagem dele, Vegapunk, Kuma e Bonnie juntos em Igiad, construindo a Ilha do Futuro, passou pela mente de Kizaru. Os óculos escuros já não conseguiam esconder as emoções de Kizaru naquele momento. Sinto muito, Kizaru, mas preciso te perguntar uma coisa. Sengoku suspirou nesse momento. Forçar Kizaru a enfrentar essa situação foi de fato cruel. Mas isso era guerra. Esse era o preço da justiça. Qual o sentido de dizer isso agora? Já aconteceu, disse Kizaru com a voz extremamente rouca, enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto. Pai. Sentindo o abraço de Kuma, embora Kuma, agora completamente modificado, não tivesse mais calor corporal, Bonnie ainda se sentia incrivelmente aquecida. Nos braços de Kuma, ela não era mais a pirata com uma recompensa de 140 milhões de belis, disfarçada de jovem de 24 anos com a fruta da idade. Ela era apenas uma menina de 9 anos, chorando copiosamente nos braços de Kuma. Os fuzileiros navais e piratas ao redor interromperam suas ações por um instante. Bonnie, Kuma, Luffy e os outros também ficaram profundamente comovidos. Não atacam Bartolomeu Kuma. Contornem-no, ordenou Barba Branca. Os piratas imediatamente contornaram Kuma e Bonnie. Contornem-nos, suspirou Tsuru, dando a ordem aos oficiais. Sim, senhora. Os fuzileiros navais também ignoraram Kuma e Bonnie. Nesse campo de batalha, agora um verdadeiro moedor de carne, surgiu um estranho vácuo, um Shichibukai segurando uma menininha chorando. Barba Branca. Nossa era chegou ao fim, disse Hyleg através de um caracol transponder, após ter acabado de ouvir as palavras de Robin, e então olhou para Barba Branca com um sorriso. De fato, respondeu Barba Branca sem se irritar, com seu bigode crescente até mesmo curvando-se para cima. Então vamos pavimentar o caminho para a nova era. Crackle, crackle. Relâmpagos carmesim negros envolveram Hyleg, o poder do revestimento Oshoku começando a se acumular. Filhos, cubram o avanço do chapéu de palha com todas as suas forças, transmitiu Barba Branca a ordem de Robin. Menino, vai,
Deixa-me ver que tipo de poder o homem reconhecido por soberano do céu possui. Arquipélago de Sabaldi. Os cidadãos e os repórteres olharam horrorizados para a tela gigante. Nesse instante, um combatente crucial da marinha, Kizaru, fora derrubado por um golpe de Barba Branca. Seus dedos tremiam inconscientemente devido ao choque mental. Mesmo contra um Barba Branca gravemente debilitado e lutando à beira do colapso, Kizaru não conseguiu romper sua defesa. O almirante da frota Sengoku, embora imensamente poderoso, foi completamente imobilizado pela defesa desesperada do Rei das Trevas Hyleg, incapaz de se desvencilhar. E diante dos dois últimos Shichibukai, Mihawk e Boa Hancock, estava o homem que havia reescrito completamente o curso desta guerra épica, o governante absoluto dos mares, o soberano do céu Hoven. Diante desse homem, até mesmo o maior espadachim do mundo havia embainhado sua mundialmente famosa espada negra, Yoru, com as mãos ao lado do corpo, sem demonstrar qualquer intenção de resistência. E a Imperatriz Pirata desmaiou diante desse homem. Todas as forças da justiça da marinha estavam agora completamente bloqueadas pelos piratas. E Luffy do Chapéu de Palha, esse grande pirata com uma recompensa superior a 1 bilhão de belis, que mostrou ao mundo sua força formidável nessa guerra épica. Seu poder total era capaz até mesmo de bloquear um almirante do quartel-general da marinha, e agora, sob a cobertura das forças piratas, avançava diretamente em direção a esse punho de fogo. Nesse momento, os olhos do mundo inteiro estavam voltados para Luffy. Estalo. Bum. Os espectadores no arquipélago de Sabaldi olharam horrorizados para a figura aterradora na tela. O geralmente pequeno e discreto Luffy do Chapéu de Palha agora era como a encarnação de um demônio. Transformado em uma figura com mais de 3 metros de altura, seus ossos e músculos incrivelmente inflados, seus braços e pernas de um preto arroxeado semelhante ao aço, seu peito adornado com um padrão demoníaco. O que aterrorizou ainda mais o mundo e as forças da marinha foi o terrível relâmpago vermelho escuro que se enroscava no corpo daquele homem. Após essa guerra épica, todos finalmente entenderam o que aquele relâmpago carmesim e negro, violento e tirânico representava. O poder que poderia transcender tudo nestes mares. O poder que tornou os 4 imperadores e o novo Yonkou, o soberano do céu Hoven, tão terrivelmente fortes. Revestimento ao Shoku. Sob essa energia violenta e tirânica, toda a plataforma de execução começou a tremer e rachar. Os combatentes cruciais da marinha encaravam com semblantes sombrios o Haki do Chapéu de Palha. Como é possível que seja ainda mais forte do que quando ele bloqueou o Akainu? Robin olhou para as características de Luffy, seus olhos brilhando. Deus Sol, o Ouro Supremo, foi completamente aceso, seu poder agora em pleno efeito. O Haki de Luffy, alimentado pelas esperanças de todos os presentes, havia se tornado ainda mais forte. Essa característica de superpotencial de nível Ouro Supremo estava finalmente começando a mostrar seu verdadeiro poder. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.